E aí, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje estaremos falando sobre o sistema circulatório, o sistema responsável pelo transporte de substâncias dentro do nosso organismo. Dentro desse sistema circulatório, nós temos três componentes básicos, que são os vasos, o coração e o sangue. Especialmente hoje estaremos falando sobre o sangue. Bom, o que é o sangue? É o líquido circulante que nós temos por dentro dos vasos, que nós chamamos de sanguíneos, porque também existem os vasos linfáticos, onde dentro deles circula a linfa, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então agora falaremos sobre o sangue. Bom, o que é o sangue? O sangue, na realidade, ele é um tecido, onde existe uma parte líquida, o chamado plasma sanguíneo, que nós chamaremos ele de substância intercelular. E apresentará a parte também dos elementos figurados do sangue. Não chamaremos de células sanguíneas, porque nem tudo é célula, como, por exemplo, as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células. Portanto, falaremos que o sangue é um tecido formado por uma substância intercelular líquida, que é o plasma, e os elementos figurados que estão dispersos nesse plasma. O sangue é um composto que está mais ou menos numa proporção de 7% do peso corporal. Então, o indivíduo de 70 quilos tem aproximadamente aí 5 litros de sangue. Então, 7% do peso corporal é o volume sanguíneo, basicamente, que você vai encontrar em seu organismo. O que tem no sangue? Bom, o sangue, como plasma, ele apresenta 90%, basicamente, dele é água. Então, a grande parte da composição do sangue é água. E dissolvida nessa água, dissolvida na água desse plasma, nós temos sais, nós temos gases, nós temos hormônios, nós temos carboidratos, nós temos lipídios, nós temos proteínas plasmáticas, como albumina, globulina e fibrinogênio. Basicamente, então, o plasma sanguíneo é o líquido, é a substância que vai levar tudo aquilo que temos dissolvido no sangue de um lado para o outro. É o plasma sanguíneo. Dissolvido nesse plasma, imerso nesse plasma, nós teremos os elementos figurados do sangue. Nesses elementos figurados do sangue, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, nós vamos encontrar as plaquetas, vamos encontrar as hemácias, ou glóbulos vermelhos, e vamos encontrar os leucócitos, ou glóbulos brancos. Nós vamos ter uma divisão dentro desses glóbulos brancos, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas nessa tela você já consegue perceber leucócitos chamados de granulócitos, por causa daqueles pigmentos que aparecem dentro da célula. Nós temos ali basófilos, eosinófilos e neutrófilos. E temos os glóbulos brancos, os leucócitos agranulócitos, sem esses grânulos, onde nós teremos os monócitos e os linfócitos. Bom, então vamos falar basicamente aí da função de cada um dos componentes do sangue. Como eu falei para vocês, o plasma sanguíneo é água, basicamente água, com substâncias dissolvidas nele. Esse plasma sanguíneo compõe aproximadamente 55% do seu sangue. Como já falamos, 90% dele é água. E os outros 10% são substâncias dissolvidas nele. Vale a pena salientar, uma coisa bastante cobrada é o percentual de cloreto de sódio que nós temos no nosso sangue. Aproximadamente 0,9% de cloreto de sódio. Por isso que a gente tem o tal do soro fisiológico, que nada mais é do que água com 0,9% de cloreto de sódio. Por que essa quantidade no soro fisiológico? Para manter o que a gente chama de osmolaridade no nosso sangue. Então, basicamente, a gente mantém a mesma concentração de sais dentro do nosso sangue, não dando problema, assim, para as hemácias. Vamos falar agora dos elementos figurados do sangue.
Esses elementos figurados do sangue compõem o sangue numa proporção de 45%. Então, 55% do seu sangue nós consideraremos o plasma e 45% a questão dos elementos figurados do sangue. É claro que isso é variável. As hemácias, os primeiros elementos que nós trabalharemos. As hemácias podem ser chamadas também de glóbulos vermelhos ou também de eritrócitos. Eritrócitos. Eritro vem de vermelho. Citos, célula. Então, a gente está falando de célula vermelha. A proporção que nós consideramos normal para estudo, aqui como nós estamos fazendo, é aproximadamente 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Então, calcula aí, é glóbulo vermelho que não acaba mais no nosso organismo. Essas hemácias, nós vamos considerar algumas características importantes sobre elas. As hemácias adultas, hemácias maduras, que já estão trabalhando, funcionais, em mamíferos, elas apresentam um formato de disco bicôncavo. Professor, o que seria um disco bicôncavo? Só para fazer uma analogia, seria aproximadamente o aspecto de um pingo douro. Aquele salgadinho. O pingo douro tradicional, não o de picanha grelhada. O tradicional. E também esse disco bicôncavo maduro não tem núcleo. Então, estamos falando de uma célula anucleada. Uma célula sem núcleo. Qual é a função deste glóbulo vermelho? Papel, transporte de gases respiratórios. O que são os gases respiratórios? Oxigênio e gás carbônico. Então, esses são os gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico. Dentro do glóbulo vermelho existe uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína formada por 4 cadeias de aminoácidos, num total de 574 aminoácidos. Dentro dessas cadeias, no meio dessas cadeias, existe um átomo de ferro. O átomo de ferro, o íon ferroso, ferro mais 2. Eu preciso lembrar vocês que essas ligações que acontecem da hemoglobina com o oxigênio ou com o gás carbônico, como já estudamos no sistema respiratório, devem ser ligações fracas, ligações instáveis. Por quê? Porque é necessário que o glóbulo vermelho, ao chegar à célula, solte o gás carbônico, solte o oxigênio e vice-versa. A gente tem que ter um transporte de substâncias onde esses gases respiratórios possam ser levados, mas também possam ser desligados facilmente. Numa ligação muito forte com a hemoglobina, como é o caso do monóxido de carbono, que já é um gás tóxico, o que acontece? A ligação é tão forte, que ela basicamente não se desfaz. Então, a hemoglobina não consegue levar outros gases respiratórios. Ela fica grudada com o monóxido de carbono. E isso vai fazer com que haja um processo de intoxicação no organismo, levando ao processo de asfixia e, consequentemente, a morte. Alguns dados a serem considerados também sobre as hemácias. Nós ouvimos bastante falar sobre a tal da anemia. Só que anemia, que significa uma diminuição do número de hemácias no nosso organismo, nem todas as anemias têm a mesma causa. Nós temos mais de 20 razões, mais de 20 causas para que possam levar a essa diminuição de hemácias do nosso sangue. A mais famosinha é a anemia ferropriva, que é aquela anemia que acontece por carência de ferro na alimentação. Existem outros tipos de anemias, que podem ser provocadas por carência de vitaminas, podem ser provocadas pela presença de vermes em nosso intestino, como é o caso do ancilóstoma, que é um verme hematófago, se alimenta de sangue. Então, existem várias razões para nós chegarmos a um quadro de anemia. Mas qual é a consequência da anemia?
Sem glóbulos vermelhos, nós não conseguimos ter o transporte adequado de oxigênio para as nossas células. E sem oxigênio nas células, as mitocôndrias não conseguem trabalhar, não conseguem gerar energia. Então, sem energia no seu corpo, não funciona nada. Por isso que a gente fica com aquela sensação de cansado, indisposto para fazer alguma atividade. Por quê? Porque você não tem energia. Outro dado importante com relação às hemácias. Está relacionado, claro, com a concentração de oxigênio no ambiente onde nós estamos, na altitude que nós estamos. Ao nível do mar, onde nós estamos, basicamente aqui, né, em Tubarão, preparando essa aula aqui para vocês, nós estamos basicamente no nível do mar. Então significa o quê? Que o meu corpo, o seu corpo está adaptado nessa região. A quantidade de oxigênio que existe nessa altitude. Porém, se eu subir para uma altitude bem maior, por exemplo, La Paz, na Bolívia, 3.000 metros de altitude, o que vai acontecer? A coluna de ar sobre a minha cabeça lá em cima é bem menor. Isso significa que eu vou ter menos ar disponível para mim. Lembrando, né, claro, o ar ele não é oxigênio puro. Nós temos aí basicamente 20,8% de oxigênio no ar que nós respiramos. Mas lá em cima, o ar é mais rarefeito, então a concentração de oxigênio é menor. Lá em cima, as hemácias, a quantidade de hemácias que eu tenho aqui embaixo, vai me fazer falta. Então, lá em cima, eu preciso passar por um processo de adaptação. Quando eu chego até esse local com pouco oxigênio, eu vou passar mal, eu vou ficar tonto, eu vou ter dificuldade para respirar, e o meu organismo vai ter que se adaptar, ele vai ter que aumentar a pressão sanguínea, eu vou ter que respirar mais rápido, eu vou ter que fazer o meu coração bater mais rápido para melhorar o transporte. Então, quer dizer, eu vou ter uma série de adaptações. Mas isso não pode ser para sempre. Então, o que eu tenho que fazer? Me adaptar à altitude. E o meu organismo vai fazer o quê? Aumentar o número de glóbulos vermelhos circulantes. Para quê? Para melhorar o transporte de gases respiratórios. Então, podemos ter a seguinte relação. Quanto maior a altitude, menor a concentração de oxigênio. Portanto, maior número de hemácias que eu vou precisar. Beleza? Glóbulos brancos ou leucócitos. Os glóbulos brancos ou leucócitos estão numa proporção mais ou menos de 5.000 a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. A função básica deles é a defesa do organismo. Uma defesa de diferentes maneiras que nós vamos falar. Professor, mas não é muito pouco glóbulo branco? Aí é que está o segredinho do nosso organismo. De acordo com a necessidade, de acordo com um parasita, de acordo com um alérgeno, de acordo com a defesa que você precisa, esse número vai aumentar na proporção que você precisa. No tipo de glóbulo branco que você precisa, você vai ter um aumento. Então, dependendo, eu posso aumentar o número de linfócitos, eu posso aumentar o número de neutrófilos, vai depender do ataque que eu estou sofrendo. Então, é algo adaptável. Tanto que, quando nós vamos ao médico e ele pede para nós fazermos um hemograma completo, quer dizer, ele quer ver todo o detalhamento de elementos figurados, de composição do seu sangue. De acordo com aquilo que está em excesso ou que está em falta, ele consegue ter o início do diagnóstico para poder tratar você. E dependendo do tipo de glóbulo branco, se está mais, se está menos, o tipo que tem mais, o tipo que tem menos, você vai ter um diagnóstico diferenciado. Legal? Então, o papel do glóbulo branco é defesa do organismo. Nós vamos encontrar dois grandes grupos de glóbulos brancos, que são os granulócitos e os agranulócitos. Como falamos no iniciozinho dessa aula, a presença de grãos, de pigmentos, que vai determinar esse tipo de classificação. Dentro dos granulócitos, nós temos 3 glóbulos brancos importantes.
os neutrófilos. 60% a 70% dos seus glóbulos brancos são neutrófilos. O papel básico deles é a fagocitose. O que é a fagocitose? É o glóbulo branco lá e comer basicamente o parasita. Te defender. Quando nós temos, por exemplo, numa ferida, a produção de pus, quem está naquele local ali trabalhando, está no meio daquela secreção toda que foi produzida ali, é o neutrófilo em maior quantidade. Então, o que é o pus? Nada mais é do que resto de micro-organismos neutrófilos. Quando isso está acontecendo, é meio que o nosso organismo está apanhando. Quando isso acontece no nosso organismo, a formação do pus, nós vamos ter que entrar com um recurso a mais. Por exemplo, numa infecção bacteriana, teremos que entrar com um antibiótico para nos auxiliar nesse processo de defesa. Acidófilos ou eosinófilos. Eles estão mais ou menos na proporção de 1 a 3%. Esses eosinófilos, eles trabalham no nosso organismo, claro, na defesa, mas eles vão aparecer principalmente na questão dos processos alérgicos e em caso de parasitoses. Então, por exemplo, você num quadro de rinite ou num quadro de alergia, seja lá que foi disparado no seu organismo, se você fizer um exame sanguíneo e procurar o nível de acidófilos ou eosinófilos, o médico vai perceber que esse valor está bem acima, está lá 5, 6, 7%. Isso significa o quê? Que você está no meio desse processo e o organismo está tentando te defender. Basófilos, 0 a 0,5% a concentração deles no nosso organismo. O que os basófilos produzem? Eles trabalham com 2 tipos de substâncias. Primeira substância, que é a histamina. A histamina é uma substância de caráter vasodilatador. Então, o que é um vasodilatador? É uma substância que vai promover a abertura do vaso. Para quê? Para chegar mais sangue até o local, para trazer defesa, por exemplo, para te defender. Então, você precisa aumentar o fluxo sanguíneo no local. A histamina faz isso. Por exemplo, num processo de rinite, por que seu nariz escorre? Porque no local, na mucosa nasal, o seu organismo teve um contato com algum alérgeno, por exemplo, e aí promove a liberação de histamina, consequentemente a vasodilatação. Então a mucosa fica inflamada, ela fica mais inchada e nesse processo de inchaço pode acontecer uma drenagem basicamente de plasma. Então o nariz começa a escorrer. E isso dá aquela agonia para a gente. Então o que a gente faz? Tomamos um antihistamínico. O antihistamínico combate a ação da histamina, a vasodilatação deixa de acontecer, acontece a vasoconstrição e, consequentemente, o teu nariz volta a passar legal o ar aí. Ele para de escorrer, né? Vai melhorar a tua respiração. Beleza? Outra substância que o basófilo produz é a heparina. A heparina é um anticoagulante natural que nós temos. Eu preciso que o meu sangue coagule quando eu estou sangrando. Quando ele começa a querer coagular dentro de vasos sanguíneos, formar trombos e êmbolos, isso já é um problema, pode entupir o vaso. Então, para evitar esse tipo de problema, nós temos um anticoagulante natural, que é chamado de heparina. Então, a heparina, produzida pelo basófilo, tem esse papel de funcionar como um anticoagulante do seu sangue. Legal? Dentro do grupo dos agranulócitos, nós temos aí os monócitos e os linfócitos. Os monócitos, aproximadamente aí de 3 a 8%, têm papel de fagocitose e também originar outras células de defesa chamadas de macrófagos, que são células de tecidos, né, do tecido conjuntivo. Vai aparecer lá para fagocitar parasitas de maneira geral. Então, papel do monócito, basicamente, originar os macrófagos. E, finalmente, o último grupo de glóbulos brancos, que são os linfócitos. Esses são muito importantes. Nós temos, basicamente, 20 a 30% dos nossos glóbulos brancos sendo os linfócitos.
Basicamente, bem simplinho, nós temos dois grandes grupos, os linfócitos T e os linfócitos B de bola. T de tédio, B de bola. O linfócito T, né, principalmente aí o que nós vamos falar hoje, para a gente poder entender esse processo bem simples, o linfócito CD4 é o linfócito chamado de apresentador de antígenos. O que ele faz? Ele reconhece alguma substância, algum micro-organismo que invadiu o seu corpo, ele faz um mapeamento, vamos falar de uma maneira bem mais simples, desse micro-organismo e avisa um outro grupo de linfócitos, os linfócitos B de bola. E aí esses linfócitos B de bola, agora com a informação do CD4, vão fazer o quê? Eles se transformam em plasmócitos e esses plasmócitos começam a produzir os anticorpos, proteínas de defesa, proteínas específicas contra aquele parasita da qual ele foi avisado. Qual é o resultado disso? Esses anticorpos vão lá e atacam o parasita, consequentemente te defendem. Pô, isso é muito legal. Mas aí nós tivemos um problema com um vírus chamado de HIV. O que o HIV faz, né? O causador aí basicamente da AIDS, né? Nós temos o HIV atacando o linfócito T, CD4. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que se o HIV matar os CD4, você não tem mais como reconhecer, basicamente aí esses micro-organismos estão atacando a gente. Resultado disso, o teu organismo não tem a informação de quem está atacando ele, consequentemente não produzirá os anticorpos específicos. Então, a gente vai ter um problema de imunidade. Por isso que a AIDS é chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida. Você não tem mais como se defender. A estratégia do HIV foi fenomenal. Ele ataca a célula que deveria reconhecê-lo como inimigo. Por isso que a gente não morre basicamente de AIDS. A gente vai morrer de doenças oportunistas. Por quê? Porque a gente está sem essa defesa extremamente importante para o nosso organismo. E são esses linfócitos T, CD4, que serão chamados depois de células de memória, que serão extremamente importantes, por exemplo, na questão das vacinas.